pessoal, nós hoje vamos fazer a nossa live. Eu vou falar sobre a importância do pré-natal. Eu sei que o pré-natal é um tema muito vasto. A minha ideia é o seguinte: hoje eu vou falar de uma forma geral. Vou falar. Oi pessoal, teve um problema aqui na internet, eu vou começar tudo de novo, que algumas pessoas não ouviram. Nós estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre a importância do pré-natal. Eu sei que é um tema muito vasto. Nós vamos fazer 3 lives depois dessa. Uma nós vamos falar do primeiro trimestre da gravidez, que é extremamente importante. Outra nós vamos falar do segundo trimestre. E a outra nós vamos falar do terceiro trimestre e do parto. Hoje nós vamos tratar do pré-natal de uma forma geral. Eu já recebi uma série de perguntas e eu escolhi esse tema porque foram a maioria das perguntas que eu recebi da semana. E eu peço desculpa a vocês que eu não anunciei que ia tratar desse assunto. Mas quem já está no ar, eu quero agradecer aí as pessoas que já estão no ar. E quem quiser fazer pergunta, mande as perguntas. Eu já selecionei várias aqui para responder. Eu só vou responder 3, mas depois eu respondo em box as demais, como a gente já vem fazendo. Então, vamos lá. Todo mundo sabe o que é o pré-natal. O pré-natal são as consultas que as mulheres fazem durante o período da gravidez. O pré-natal deve ser iniciado assim que a mulher sabe que está grávida. Porque do pré-natal você vai acompanhar toda a evolução da gravidez, a situação do bebê, a situação da mãe, e o pai deve também acompanhar as consultas de pré-natal e acompanhar. E tem alguns exames que ele vai ser obrigado a fazer, o que ele deverá fazer. No pré-natal, você pode fazer o diagnóstico de doenças que a mulher tinha e não sabia que tinha. Vou dar um exemplo para vocês: a sífilis. A sífilis, às vezes aparecem manifestações, às vezes não aparece. E vai aparecer no pré-natal, que é de fácil diagnóstico, fácil tratamento. Tem outra que pode aparecer, um HIV, por exemplo, que aí é mais grave, mas não tem nada que não tenha encaminhamento adequado. De repente, pode aparecer uma hipertensão. A mulher está com a pressão alta e é diagnosticado no pré-natal e ela nunca soube. Tem doenças específicas da gravidez também que nós vamos tratar aí mais no segundo trimestre e no terceiro trimestre. E é no pré-natal que você vai saber a evolução desse bebê. Um bebê, a mulher engravida, com 4 semanas, ele tem o tamanho de um grão de arroz. É muito pequenininho, as células vão se diferenciando. Com 8 semanas já está com 7 gramas, mais ou menos, assim, do tamanho de uma ervilha, mas já tem uma série de características. Com 20 semanas, 24 semanas, já chegou a 500 gramas. Tem casos na medicina de bebês que já nasceram com menos de 500 gramas e sobreviveram. Então, ele já pode sobreviver, se nascer. Então, ele já está completo com 20 semanas, 24 semanas, já está completo. É claro que não é desejável, mas a medicina evoluiu e pode resolver todos esses problemas. Então, o pré-natal, você tem um pré-natal de risco, que aí tem um acompanhamento até semanal, ou às vezes até mais de uma consulta por semana, tanto em mulheres que têm risco de abortamento, ou que têm doenças graves, ou que desenvolveu uma pré-eclâmpsia durante a gravidez, ou que está com a idade mais avançada, ou que é muito jovem, é considerado um pré-natal de risco. Ou o pré-natal normal, mas o fato é que você deve fazer todas as consultas uma vez por mês. Eu já vou adiantar algumas coisas, independente das perguntas, que são as seguintes. Primeiro, na primeira consulta do pré-natal, você vai fazer uma bateria de exames que são importantes. Desde exames mais simples, como a tipagem sanguínea, que parece simples, mas não é, porque se a mulher for RH negativo e o marido RH positivo no sangue, isso pode dar problema, nós vamos tratar daqui a pouco.
fazer o hemograma, que vê a situação, se a mulher tem anemia ou não, e outras situações. No hemograma dá para fazer uma, o exame de urina, o exame sumário de urina, chamado urina 1, e a urocultura, se for necessário, fazer a dosagem de vários elementos que tem no sangue para saber qual é a situação que a mulher se encontra, e o primeiro exame de ultrassom no primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre é um trimestre extremamente importante, porque a mulher deve, se não tomou vacina para hepatite, deve iniciar o processo de vacinação, que no caso da hepatite são 3 doses, mas se ela tiver mais de 10 anos que tomou a última dose, é importante fazer um reforço, e outras vacinas que devem ser tomadas. Por exemplo, nós já estamos numa campanha de vacina de gripe, tanto para o H1N1 como para o H3N2. Então, nós temos essa vacina que, no caso aqui do Brasil, cobre esses 2 vírus, que são os mais importantes desses 2 vírus da gripe, que são bem importantes, o influenza, tanto A quanto B. Então, a mulher que estiver grávida no pré-natal já vai tomar a vacina da gripe, que faz parte do grupo que tem que tomar a vacina, mesmo que não esteja durante a campanha. No caso aqui, nós estamos durante a campanha. Vai tomar a vacina antitetânica e outras vacinas que são indicadas, que aí o médico que está fazendo o pré-natal vai fazer, senão a gente vai falar aqui só de vacinas. Um dia eu vou fazer uma live só para falar desse assunto. Outra coisa importante no pré-natal. No pré-natal nós vamos acompanhar a evolução do bebê, o crescimento do bebê. Tem uma curva média que é importante, que é diagnosticada, digamos assim, que é feita uma avaliação mais precisa com ultrassom, que você vai acompanhando o crescimento do feto, o crescimento do bebê, e também com a medida do útero. Pela altura uterina, pela palpação, o médico vê se está um crescimento adequado ou não, se está dentro da normalidade ou não. Segunda questão importante que você faz o diagnóstico no pré-natal é a situação da mãe. Tanto daquelas doenças que eu já falei, que são doenças que podem estar já doenças crônicas ou alguma doença que a mãe já tinha, que você faz o diagnóstico no pré-natal e trata, e cura algumas outras, faz o tratamento, ou também doenças que apareçam durante a gravidez. Então, eu dou exemplo no caso da sífilis, por exemplo. Se aparece o marido da paciente com sífilis, ele tem que ser tratado. E nesse caso tem divergências de encaminhamento. Eu acho que se o marido tiver sífilis e tiver relação regular com a mulher, ela grávida, ela deve tomar, não é a mesma dosagem dele, mas ela deve tomar a vacina, a injeção, e deve fazer o tratamento, porque ela pode estar num período de incubação, um período que não aparece. Ou aquela primeira fase da sífilis, que aparece uma feridinha, pode ser a fase que apareceu internamente e não foi diagnosticado e ainda não apareceu no exame. Mas isso é uma discussão para você ter com o seu médico. O fato é que, ou se a mulher tiver feito o diagnóstico de sífilis pelo VDRL ou pelo teste rápido, o marido tem que fazer também o teste para ver se ele contraiu ou não a doença. Independente disso, tem outras questões que podem aparecer e que são diagnosticadas no pré-natal. Por exemplo, tem um exame que chama eletroforese da hemoglobina. Isso é para fazer diagnóstico de talassemias ou de anemias falciformes, mas isso é outro tema, não vou entrar agora para falar de talassemia, senão a gente desvia do pré-natal. Mas o importante, antes da gente entrar aqui na parte das perguntas,
é que cada uma, aí vale para a mulher, vale para o homem, vale para a mulher que não está grávida e não vai engravidar porque ela tem irmã, ela tem amiga e pode orientar, não pode deixar de fazer o pré-natal. E os órgãos públicos, ao menos em relação ao pré-natal, estão preparados para receber a todas as mulheres que engravidarem e acompanhar no exame de pré-natal. O exame pré-natal é fundamental para a saúde pública do povo aqui no Brasil. E eu estou dizendo do povo porque uma doença numa grávida interfere na grávida, nos filhos da grávida, no marido da grávida e toda a família da grávida. Então, não é só importante para ela como mulher e para o filho dela, é importante para toda a família e, por extensão, para toda a sociedade. Então, é uma questão de saúde pública, de importância muito grande, que a mulher grávida imediatamente procure o serviço de saúde e entre no processo de pré-natal. Porque no pré-natal, como dissemos, vai ser diagnosticado doenças que já existiam, vai ser diagnosticado doenças que podem aparecer, vai ser diagnosticado as condições de saúde da mulher e do bebê. E também nós vamos fazer uma curva do crescimento desse bebê, se está tudo dentro da ordem, se não tiver, pode ser resolvido, e também um acompanhamento da saúde da mulher. Então, nós não podemos brincar com esse assunto e quem estiver grávida, procure o médico para fazer o pré-natal. Vamos para as perguntas. Antes das perguntas, eu quero só dizer duas coisas para vocês. Durante a gravidez, não pode fumar. As pessoas que fumam e que estão planejando a gravidez, o ideal é pararem de fumar antes da gravidez. E quem descobriu que está grávida fumando, o ideal é não fumar. Aliás, não deve ficar nem em lugar que tenha fumantes, respirando muito tempo aquela fumaça. Só vou dar um exemplo para vocês. A nicotina e outros elementos que aparecem no cigarro, eles provocam a vasoconstricção periférica e uma vasoconstricção da artéria uterina. Então vai menos sangue para o útero e com ele a criança vai ter acesso a uma quantidade menor de nutrientes e de oxigênio. Além do que, ao uma mulher tragar, ou a uma mulher fumar, ou puxar o cigarro, entra não só o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mas entra um elemento que chama monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono se cola numa hemácia e ele não se libera. Então ela vai ficar com menos hemácia para levar menos oxigênio para a criança por um tempo. Essa hemácia vai durar mais ou menos uns 100, 180 dias circulando no organismo, então você vai ficar com um bocado de hemácia sem função. Então isso é muito ruim para a criança e é ruim para a mulher também. Então não pode fumar. Tem que evitar também bebida, drogas e outras coisas que vocês sabem no pré-natal as pessoas vão orientar. Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Quais doenças podem ser detectadas no pré-natal e que podem prejudicar o feto? São diversas doenças, diversas. Eu dei exemplo aqui já da sífilis, mas a hipertensão prejudica e você pode tratar. Toxoplasmose, essa aí é mais grave, eu não vou entrar nos tratamentos agora, mas só quero pedir uma coisa para vocês. Não se consultem com amigos, com amigas, nem procura assim uma simpatia. Tudo isso é importante quando a pessoa não está precisando de uma intervenção médica direta. É claro que o bem-estar da pessoa é fundamental, mas no caso do pré-natal, você deve procurar o médico e o serviço público, você tem acesso. Então tem várias doenças, se a gente fosse listar aqui, todas as doenças que apareçam na gestante vão prejudicar o feto. Não existe uma doença que não prejudique o feto. Mesmo doença de pele
pode prejudicar. Aí eu vou falar em pele, eu lembrei de uma coisa. Tem mulheres que fazem processo de alisamento no cabelo com, com drogas, eu não sei bem quais são todos os tipos, mas isso também tem que ter cuidado, porque a depender da quantidade que se usa. Tem uma, por exemplo, que usa formol. Então, isso pode ter absorção na pele e interferir na saúde do bebê. Então, de preferência, não fazer tratamentos de pele achando ou de cabelo achando que isso não tem interferência. Todo que você for fazer, se estiver grávida, consulte o seu médico, que ele vai te informar. A próxima pergunta é o seguinte: se no pré-natal for detectada a incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê, o que pode ser feito? No pré-natal não vai ser diagnosticado a incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê. Isso vai ser visto no parto. Mas na hora do parto, se a mãe for RH negativo e o bebê RH positivo, o bebê joga esse RH positivo dentro do sangue da mãe e pode prejudicar a futura gravidez que eventualmente ela venha a ter. Então, no máximo em 3 dias, ela tem que tomar uma vacina. No máximo em 3 dias ela tem e aí ela tem que... O médico vai indicar, mas não pode ficar sem tomar o remédio. E no caso de mulheres que têm RH negativo e o marido tem RH positivo, tem que se fazer um exame chamado Combis indireto, que é para ver se ela já tem uma reação contra esse RH positivo do bebê e tem que se tomar medidas já no pré-natal. Então essa pergunta foi muito importante para as mulheres que já foram sensibilizadas com o RH positivo. Se a mãe tiver HIV, o bebê tem chances de ter? Existe. Do Brasil está reduzindo bastante. Essa é uma pergunta muito importante. Do Brasil está reduzindo bastante a transmissão vertical, chama transmissão vertical do HIV, que é da mãe para o filho. Por quê? O HIV é diagnosticado durante a gravidez, por exemplo, ou antes, e você tem que tomar uma série de cuidados para fazer o parto. Até o momento do parto, não tem problema de transmissão, pelo menos não é comum, isso não tem descrição em relação a isso. O problema é o parto. E aí a mulher tem que tomar, dependendo da carga viral, ela tem que tomar medicação já durante a gravidez, tem um tipo de medicação própria para isso. E 24 horas ou 48 horas antes do parto, ela vai tomar uma medicação e durante a cesárea tem que se tomar uma série de cuidados para fazer esse parto. E se o parto for normal, tem que se evitar fazer a episiotomia, que é aquele corte normalmente que se faz para não haver contaminação do sangue materno com o bebê. Mas essa é uma pergunta importante. A resposta é o seguinte: pode ter transmissão, mas tem vários casos aqui no Brasil descrito que a mãe tinha HIV positivo, que a mãe era HIV positivo, soro positivo, e não transmitiu pelos cuidados que foram tomados durante a gravidez. Eu já respondi as 3 perguntas, mas tem 2 extremamente importantes que eu vou fazer aqui e vou responder. Um é o seguinte: eu estou grávida e posso fumar até 5 cigarros por dia? Não pode, não deve. Agora, se a pessoa não se controlar, o ser humano é muito forte, todos os organismos são muito fortes, organismos vivos. Existe agressão permanente. O cigarro é uma agressão ao organismo permanente. Não só tem os problemas que eu já expliquei no começo. O ideal é não fumar nenhum cigarro. Aliás, o ideal é não ficar respirando o ar contaminado pela fumaça do cigarro. Esse é o ideal. Agora, se a pessoa não se controlar,
a pessoa não pode morrer por isso. Agora, o ideal é que a pessoa se controle e não fume. Outra pergunta é o seguinte: posso ter relação sexual durante a gravidez? E se posso, em qual posição? Olhe, a relação sexual durante a gravidez não é contraindicado. Pode ter relação sexual quantas a pessoa quiser. As posições não pode ser uma posição desconfortável para a mãe. Não pode ser coisas que agrida a mãe. Mas pode ter relação sexual. Agora, se tiver sangramento, se tiver contração, ou se a mulher sentir qualquer coisa, não fique esperando a consulta do pré-natal para ir no médico. Tem que ir logo no médico. Como também, se aparecer, aí não tem a ver com a pergunta, se aparecer um corrimento com um odor forte, diferente, porque na gravidez aumenta um pouco a secreção feminina. Então, isso está dentro de padrões de normalidade. E às vezes até fica mais fácil o desenvolvimento de um fungo da Candida albicans sem muito problema, que o médico vai ensinar como é que trata. Não vou dar receita aqui. Mas, e a secreção, como eu disse, aumenta. Mas se essa secreção tiver um odor forte, se tiver dor, ardor, amicção, se a pessoa tiver um incômodo, aí tem que procurar o médico logo, independente da data da consulta marcada. Em relação às relações sexuais, guardando-se esses cuidados, pode ter, não tem nenhum problema, como exercício físico, caminhadas, quem está acostumado com natação, fazer natação ou hidromassagem. Não pode uma pessoa que nunca fez sair correndo 20 quilômetros, entendeu? Nem quem não está grávida não aguenta se não tiver prática e não tiver condição para isso. Então, mas as atividades físicas normais, a gravidez não impede. Você tem que ver as condições que as pessoas aguentam fazer. E aí são essas as observações que as pessoas precisam tomar. Quer ter relação sexual? Pode ter, não tem problema, não agride o bebê. Mas tem que ter uma situação confortável para a mãe. E para encerrar, por falar em situação confortável para a mãe, o ideal, principalmente a partir do quinto, sexto mês de gravidez, é a pessoa dormir de lado, deitado do lado esquerdo, porque aí o fígado não fica em cima da veia cava, que a veia cava é uma veia grande que leva o sangue que está nas pernas para o coração. Então, se você deita, como os médicos chamam, decúbito dorsal, ou seja, da barriga para cima, é uma posição muito ruim, porque pode comprimir essa veia cava e aí incha os pés, dificulta o retorno venoso. Então, o ideal é sempre deitar de lado, do lado esquerdo, com um travesseiro no meio das pernas. As pessoas, ao se acostumarem a dormir assim, vai ser muito melhor para quem está grávido. Todas essas orientações você vai ter durante o pré-natal. Então, para encerrar, eu quero encerrar com uma frase. Tem coisas que são importantes na nossa vida, em termos de cuidados médicos. Tem coisas que são fundamentais e tem coisas imprescindíveis. O pré-natal é imprescindível. Você não pode prescindir, ou seja, não pode deixar de fazer o pré-natal. Fazer o pré-natal é imprescindível. Diga isso para seus amigos, para suas amigas, e é responsabilidade não só da mulher, é responsabilidade também do homem, do casal, e se não for casal, é responsabilidade de todos que estiverem envolvidos com aquela gravidez. Então, toda gravidez tem que ter um pré-natal com pelo menos uma consulta por mês. Boa noite a todos, nós vamos encerrar nossa live. Quero convidar todo mundo para quarta-feira, 19h30 da semana que vem, mais um tema sobre saúde. E quero dar uma notícia aqui para vocês, dentro de 4 ou 5 semanas, nós vamos fazer um portal no Face
estou chamando de portal, que seria uma fanpage, né? Igual a essa, mas essa eu misturo muitas coisas, que eu vou tratar só sobre saúde. Então eu vou deixar algumas informações simples que as pessoas não têm, vou deixar já na capa. Por exemplo, se alguém quiser agora chamar o SAMU, como é que faz? Não precisa entrar na internet, procurar, nós já vamos estar na nossa página, nós já vamos colocar isso rápido, fácil, simples. Ou se alguém quiser ver um posto de saúde perto da sua casa. Então eu estou organizando, que eu acho que é uma coisa importante, que falta para o cidadão brasileiro. Tem, se as pessoas procurarem, tem vários, mas é importante a gente ter outras formas, e quem está conversando comigo, eu vou fazer essa página só sobre saúde, pelo retorno que nós estamos tendo. E eu estou muito satisfeito de fazer essa live aqui com vocês, me sinto contribuindo com a sociedade, com os cidadãos, porque eu estou falando de saúde, que é um assunto que eu entendo, que eu me preparei para isso a vida toda, que eu fiz uma faculdade, fiz residência, fiz curso e que trabalho na área. Então, a vida não é só o que a gente pode ganhar, o que a gente pode fazer para o nosso bem. Nós temos que ver o que a gente pode devolver um pouco para a sociedade. Eu me sinto satisfeito porque eu me sinto devolvendo para a sociedade ao aproveitar esses momentos e transmitir um pouco de conhecimento e um pouco de educação para as pessoas agirem melhor. Muito obrigado e boa noite, até quarta-feira que vem. Vamos encerrar agora aqui a nossa live.